Quem acompanha o canal de Brasília sabe que eu evito muito o chamado clickbait e, na medida do possível, eu fujo das armadilhas que a internet propicia. Circulam muitas coisas na internet e nenhum de nós, por mais experimentados que sejamos no jornalismo, nenhum de nós está livre de repente cairmos em alguma armadilha. Sempre há um sem fim de riscos. A gente checa fontes, busca se cercar de preocupações, mas muitas vezes a gente acaba sendo enrolado e acaba passando adiante uma informação não totalmente verdadeira ou verídica. Eu recebi de uma pessoa, de uma fonte confiável, uma informação, um documento, a foto de um documento. E eu fiquei na dúvida, eu recebi esse documento na sexta-feira. E eu fiquei na dúvida, afinal de contas, esse documento é verdadeiro ou não? Esse documento existe ou não? E eu entrei em contato com pessoas que estão na Rede Globo e pessoas que trabalharam em 2020 na Rede Globo. E eu troquei a seguinte pergunta com elas: esse documento é verídico? Esse documento existiu? E a resposta de todos eles foi a mesma. No meu nível de decisão, o documento não circulou. No entanto, para mim chegaram essas determinações. Então, isso quer dizer que, ainda que o documento eventualmente não seja exatamente verdadeiro, as normas que ele contém foram transmitidas. Vocês estão entendendo? Então, é mais ou menos que nem o Decálogo do Lenin, que supostamente não é um documento do Lenin, mas reflete o pensamento do Lenin. E eu vou falar com vocês sobre esse documento, que era um documento sigiloso 0420 interchefias, inclusive por um outro detalhe. Quem já recebeu um e-mail de pauta da Globo sabe exatamente que eles sempre pedem sigilo. Por favor, mantenha os dados aqui tratados com sigilo, não compartilhe com outros veículos, aquelas coisinhas que a Globo tem, aquelas manias. Pois bem, o papel é timbrado e vem com uma série de 10 recomendações que sintetizam exatamente o que a Rede Globo pratica no seu jornalismo desde o início da pandemia. Observem que são 10 regrinhas básicas do mau caratismo, do mau jornalismo e da desinformação. É um verdadeiro decálogo do mau jornalismo praticado pela Rede Globo. Vamos lá. Primeiro item: utilizar 80% dos jornais e noticiários somente com a temática da Covid-19. Alguma dúvida? Você tem alguma dúvida de que isso reflete o padrão da Rede Globo? Item 2. Proibido mencionar outros tipos de doenças e mortes, somente aquelas provocadas pela Covid. E eu, inclusive, já falei para vocês de amigos meus, conhecidos meus, que morreram de outras causas e que foram imputadas para a Covid. Querem um exemplo? Major Olímpio, senador da República. Ele teve Covid, se recuperou da Covid, no entanto, a própria Rede Globo insistiu na tese de que ele morreu de Covid. Aqui em Brasília nós tivemos o caso, uma morte muito lamentada pelos moradores do Guará, que foi o Divino Alves.
O Divino morreu de ataque cardíaco, mas, para chocar mais, colocaram que ele morreu de Covid. 3. Enfatizar e destacar com gráficos estatísticos o número de pessoas mortas ou contaminadas diariamente e o total acumulado. É isso que está acontecendo? É bem isso? Ou isso aqui não está de acordo com que vocês, que são viciados, fissurados e dependentes do Jornal Nacional? Eu não olho, eu não assisto. Por isso eu preciso da confirmação de vocês. 4. Nunca comentar ou divulgar o número de pessoas recuperadas. É isso? 5. Desacreditar o uso de procedimentos médicos e kits de remédios destinados à prevenção da doença. Isso lhe soa estranho? Ou é familiar? 6. Entrevistar diariamente as pessoas recuperadas e as pessoas que perderam familiares e fazer minutos de silêncio, estampando por trás o número de mortos. 7. Não envolver os governadores e prefeitos nas discussões sobre as operações de combate ao Covid nos estados e municípios. Somente o presidente da República, o ministro da Saúde e a Anvisa, ou seja, blindar quem banca, quem paga publicidade para esta porcaria da Rede Globo. Por quê? Porque o governo federal não suborna, não bota dinheiro na Rede Globo. Isso aqui está de acordo também? 8. Destacar a falta de leitos e UTIs, a falta de oxigênio, a falta de remédios e kits para intubação, colocando sempre a responsabilidade no presidente da República e no ministro da Saúde. Observem como os fatos são muito... Isso aqui é um relatório de canalice, mas é da Rede Globo. Pode não ser da Rede Globo, mas é a cara da Rede Globo. Vocês estão entendendo? 9. Como se falta de UTI fosse uma novidade no Brasil, né? Como diz o Lula, o importante, o companheiro, o importante é nós termos estádios para a Copa do Mundo. Agora mesmo o governador lá do Pará, cujo pai faz parte da CPI da Covid, vai gastar 150 milhões para reformar o Mangueirão em lugar de investir na saúde. É a família Barbalho barbarizando no Pará. E obra de estádio vocês sabem que dá para roubar para valer, né? 9. Mostrar as filas para vacinação e a lentidão do processo de aquisição e distribuição de vacinas, responsabilizando sempre o presidente da República e o Ministério da Saúde. Ontem, sexta-feira, o Brasil vacinou 1.700.000 pessoas. Só num dia, o Brasil vacinou quase o mesmo número de vacinados de Portugal desde dezembro. 10. Não dar espaço para autoridades, servidores ou pesquisadores que defendam a política de controle ao Covid implementada pelo governo bolsonarista. Nota: esta diretoria acompanhará os respectivos editores, apresentadores e jornalistas com vista ao fiel cumprimento desta pauta e adotará, no caso de descumprimento, as medidas cabíveis. Quem assina? Editor-chefe Cláudio Marques. Como eu sempre digo, tá bom assim para você ou nós temos que desenhar? Fica bom assim para você entender um pouco mais o nível da canalice das pessoas ou nós temos que desenhar para que vocês entendam o que está em jogo? Essa é a Rede Globo que manipula, que desinforma e que bestializa boa parte dos brasileiros, conservadores inclusive. Essa é a Rede Globo que, por falta de dinheiro público,
se transforma em porta-voz da canalice, os mensageiros da morte. Em busca de dinheiro, eles são capazes de negar a verdade. Pode não ser verdadeiro esse documento, mas que reflete nesse decálogo tudo o que a Rede Globo vem fazendo de desserviço ao Brasil. Tenho certeza que isso sim reflete o que é o jornalismo de esgoto, de lixo que a Globo pratica contra o Brasil, contra os brasileiros, apenas para trazer de volta, no sonho dela, para trazer de volta ao poder a cambada de ladrões que injetou bilhões em seus cofres ao longo de muitos anos, até que os brasileiros resolveram dar um basta nas eleições de 2018. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe, dê o joinha, comente. Se puder contribuir para a manutenção do canal, nós muito agradecemos, mas o mais importante é fortalecer os canais e os mecanismos que atuam no processo de desmistificar e de revelar realmente as mentiras desta mídia porca e enojante que está a serviço da bandidagem. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.